Gêmeos! Sabe aqueles momentos na vida em que tudo dá certo, que tudo flui, que você tá fluindo sem dificuldades, que tudo que chega na sua vida de alguma forma é abençoado e se abre e frutifica? Não, não sabe, né? Porque isso nunca aconteceu. Então, outubro, na sua vida, é isso. Deus tá olhando para você. Olá, estrelas do signo de Gêmeos. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Essa é a sua tiragem mensal para o mês de outubro. Mas antes, eu quero falar para vocês que a minha agenda, a única agenda do ano, eu só abro uma agenda no ano, está aberta. Eu vou estar atendendo com tarô, mesa radiônica e também mapa astral. Como já tem uma fila de espera, as vagas estão voando, então eu não sei se quando esse vídeo entrar ainda tem vaga. Mas aqui na descrição do vídeo vai ter o WhatsApp para você entrar em contato. Também quero convidar vocês para conhecer os quadros novos aqui do canal. A gente está fazendo 10 anos de canal. Então, se você ainda não é inscrito, não se inscreveu, inscreva-se, dá aquela força, compartilha, comenta comigo o que ressoou, deixa seu like. E os quadros novos, eles saem aos domingos, que é o horóscopo da semana, astrológico, e dá para todo mundo, né, entender o que, que vai rolar durante a semana, se a gente consegue se programar melhor. E também, segundas e quartas, saem as previsões mensais, então sempre tem vídeo novo, domingo, segunda e quarta. Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Gêmeos. Gratidão. Então vamos lá. Para Gêmeos, por favor. Geminianas e geminianos, já deixa o seu like. Vamos lá, por favor, para Gêmeos. Gêmeos, por favor. Tá. Rainha de Copas. Ás de Copas. Estamos falando aqui de amor, hein? Eu vou falar para você ficar até o final desse vídeo, mesmo que amor não te interesse, porque vem muitas mensagens e às vezes no meio do vídeo para o final vem alguma coisa que tem a ver com você, tá? Mas aqui a gente está abrindo um jogo de amor, Gêmeos. O que mais, por favor, para Gêmeos? Três de paus, ás de discos. Caramba, Gêmeos! Arrepiei aqui. Bom, vamos lá então. Rainha. Essa rainha de copas, ela tá completamente sintonizada em equilíbrio com suas próprias emoções. São aqueles momentos em que a gente tá no nosso eixo e aí a gente então fica consciente da gente, consciente do outro, lidando, né? Sabe quando a gente consegue encontrar uma linha que os nossos pensamentos estão em harmonia com os nossos sentimentos e com as nossas ações? Essa energia é a energia que a gente tem aqui. A rainha de copas, ela busca uma emoção espiritual. Então, você vai ter.
a oportunidade de viver situações emocionais e espirituais, encontros com pessoas espirituais, não só a questão amor, relacionamento, mas é como se outubro fosse um mês onde você tivesse encontros com pessoas que realmente tinham que aparecer na sua vida, que são de aprendizado, que vai te trazer um aprendizado, mas não é um aprendizado na porrada, não é um aprendizado na dor. É como se você tivesse conseguido, ou estivesse muito propício esse mês para você entrar no fluxo da vida, no fluxo do universo, porque a gente tem a Imperatriz fechando seu jogo. Então, o que que isso significa? Um movimento em harmonia com o universo. E olha, eu vou te falar, é muito raro a gente estar fluindo tanto em harmonia com o universo. Porque normalmente a gente está batendo cabeça e aí a gente precisa, leva uma porrada daqui, leva uma porrada dali, e aí para achar o nosso caminho, né? Mas que a gente é tipo meio gado mesmo, assim, precisa, tipo, e as porradas são os cachorros que ficam correndo para botar a gente na linha, para a gente não se perder. É isso. Aqui não, aqui tá tudo fluindo. Entende? A Imperatriz, ela flui, ela é uma energia de água, as coisas acontecendo naturalmente na sua vida. Coisas positivas, porque a Imperatriz, ela é dona de si, ela tem um papel, né, e uma função de gestar. Ela tá grávida aqui, então essa é uma energia que germina, sabe? Ela está gestando um planeta, ela está gestando o próprio universo. Então, é um mês onde você tem condições de abrir muitas portas na sua vida, de fazer muitas, plantar muitas coisas, muitos sonhos, objetivos. O que você estiver fazendo esse mês vai germinar, vai dar frutos. Então é uma energia que você tem que aproveitar muito. Aqui a gente tem um as de copas. Esse as de copas, ele é o princípio. Tá vendo que ele tá nas mãozinhas assim? O coração tá nas mãos. A energia envolvendo o coração que está aqui, assim, é o foco em se sentir bem. É um período onde você vai conseguir ouvir o seu coração com mais clareza e colocar o seu coração também como um fator decisivo na sua vida. Não só aquilo que você pensa, mas aquilo que você sente. Sabe quando a gente toma decisões que estão alinhadas, aquilo que eu sinto com aquilo que eu penso se abre para mim? É isso? Outubro está se abrindo para você o que você pensa com o que você sente. Então, é claro que é muito importante, aí a gente vem para esse 3 de paus, que você foque isso nas coisas que são virtuosas, naquilo que são as suas virtudes, naquilo que você sabe que você é bom. Então, se a gente estiver falando, por exemplo, de um mês onde você vai abrir caminhos, né? Porque para algumas pessoas está relacionado a dinheiro, que a gente tem aqui um as de discos que fala sobre novos começos, negócios começando, novo emprego, é, novo empreendimento, é um novo, é onde a gente está começando, né? Aqui a gente também tem o as, que é um começar no amor. Então, isso aqui pode estar representando para alguém uma pessoa que chega na sua vida aqui, e essa pessoa chega na sua vida e pode se tornar um amor, e é algo que você tem esperança, mas eu vou voltar porque, né, tô dando volta. Então, aqui, o que que me fala? Essa carta, ela é a base por onde você deve caminhar nesse novo que acontece agora em outubro. Então, é alguma coisa nova na sua vida. Se é emocional para você,
Gêmeos, se você, Gêmeos, é um trabalho novo, é um empreendimento, uma sociedade, uma parceria, enfim. Independente da área onde esse novo se manifesta, o que pede é que você siga focado naquilo que você sabe que você é bom. Então, se a gente estiver falando de relacionamento, que você se relacione buscando olhar o que você tem de melhor para oferecer, não se focando naquilo que você sabe que prejudicou outras relações. Por exemplo, se você está insegura, se você tem a tendência a, depois que começa a se relacionar, entrar na insegurança, você já sabe disso, então você tem que se focar no que qual é a sua parte em se manter segura, em estar segura de si? Por exemplo, se é ciúmes, se é medo de abandono, se é medo de traição. Você sabe o problema, você tem que focar em como você pode se sentir bem sem se deixar levar pelos pensamentos negativos. E isso aqui vai estar muito favorável e fácil para você, porque a gente tem um aprendizado aqui. A gente, quem vai viver isso, Gêmeos, é alguém que vem degrau por degrau se lapidando, se trabalhando. Já ouviu falar da pedra alquímica, né? Ou do cristal bruto? É você que está aí arrancando seus pedaços, aparando você, cortando seus galhos, para que você possa realmente amadurecer e viver as situações em completude, feliz, bem, em harmonia com as suas emoções. Só que aqui fala de focar naquilo que você tem de bom, né? Essa carta ela fala dos nossos talentos, das nossas virtudes. A gente tem aqui, isso é representado aqui, por exemplo, né, por essa prancha. Também isso mostra que quando a gente está em harmonia com aquilo que a gente nasceu para fazer, ou seja, os nossos talentos, as coisas que a gente gosta de fazer, que a gente sempre gostou, a gente está em harmonia também com o universo. Então, eles estão falando que para alguém. Ai, peraí. É uma transição de carreira para algo que você sempre quis fazer, mas que de alguma forma, na sua estrutura, na sua infância, ou na forma que você via o mundo, como é que as profissões deveriam ser, o que, que era uma profissão séria, eu não sei. Tem uma coisa assim de que você não se permitia sonhar em fazer isso que você tem talento e é o que você veio fazer na vida. E agora é uma transição de carreira, porque você está resgatando esse talento adormecido. Então, pode ser que seja uma coisa que você fazia no paralelo, que você fazia por hobby, e que agora você vai focar sua vida nisso. Eu não sei, deve ser específico, para quem vai saber. Mas o que está falando é para você focar nos seus talentos, direcionar essa energia para coisas que você é bom, que você sabe. Se isso é profissional, focar a sua energia naquilo que você sabe que você é bom, que você sabe que você é boa, que vai te manter segura. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente está seguro, entende? Então a gente pode se dedicar mais, a gente pode ir profundamente. E a gente tem a estrela aqui. Ai, que eu deixei, porque essa aqui é a cereja do bolo. Para quem gosta de cereja, né? Eu adoro cereja. Então é a cereja do bolo. A estrela, ela está abençoando esse seu processo. É através da estrela que germina uma nova realidade na sua vida, Gêmeos. Seja um novo amor, um relacionamento, seja, não sei, é a estrela. A estrela ela traz boa sorte, ela traz proteção. Isso aqui pode ser uma proteção espiritual, ainda não confirmou, mas pode ser. Ela representa o olho de Deus em cima de você. A estrela é isso. Então, quando você
tá sobre o olhar de Deus, se você estiver dando seu melhor, dando seu coração, acreditando de verdade, você tá numa conexão de milagre, entende? Então, tipo, se você olhar para cima, Deus está te olhando. Então, sabe, é isso, a estrela é isso, é a estrela na sua vida, né? Aquilo que está te iluminando. Então, olha só, veja, do seu coração. A carta representa o que eu acabei de falar. Do seu coração. Vou botar aqui, vou dar um close, que aí acho que fica mais fácil aqui. A gente tem aqui a luz espiritual, tá vendo? Que sai do seu coração essa energia que te conecta com a luz espiritual. É você olhar para cima e acreditar. E se sentir abençoado e olhado por Deus. A gente tem uma centelha divina, o Espírito Santo de Deus habita todos nós. Mas às vezes a gente não consegue olhar para dentro e encontrar o Deus aqui, então a gente olha para cima e encontra o Deus lá. Não importa onde você vai encontrar Deus, entende? Se para você encontrar Deus é meditar, se para você encontrar Deus entrar em transe, se para você encontrar Deus é ajoelhar, fazer a sua oração, enfim, Deus está te vendo, Deus está te ouvindo. A conexão sai da centelha divina, tá vendo? Estamos todos conectados, é um fio de conexão. Que lindo! Que outubro é esse, Gêmeos? Tá bom, né? Pegar o cigano. E é engraçado porque isso não tem empecilhos aqui, tudo flui. E isso mostra exatamente essa coisa de estar na hora certa, no lugar certo, mas porque você trabalhou em você. Você fez isso. Você olhou para as partes que você não gosta sua e falou: ok, estão aí, mas eu vou trabalhar outra coisa. Eu não vou fazer de conta que não existe, eu não vou esconder de mim. Eu vou olhar, eu vou pegar, vou olhar, vou focar naquilo que eu tenho de melhor, não naquilo que eu tenho que lidar que não é bom, sabe? Não aquilo que eu ainda não venci, não entende? Aquela coisa interna que você gostaria de fazer diferente, mas que ainda não consegue. Aqui você está trabalhando, você está focando naquilo que você tem de melhor, você quer mostrar o que você tem de melhor, você quer dar o seu melhor. E o fruto disso é essa abertura e estar nesse momento completamente no fluxo do universo. Momentos raros, a gente está tão em harmonia com o universo. Não aparece nada aqui que corte o fluxo, que seja de alerta, tipo, olha, mas presta atenção nisso. Não, tá tudo assim, tipo um trígono no céu, né? Que é uma energia que flui, e pronto, não tá nada tenso, tá tudo fluindo, tá tudo em harmonia. As relações estão em harmonia, isso aqui tá tudo em harmonia. E o que você vai gestar a partir de outubro vai ser em harmonia, em tranquilidade e em paz. Não tem tensão nem no momento em que você está plantando alguma coisa, seja um novo trabalho, uma promoção, enfim, um investimento, uma transição de carreira para alguém é bem sucedido, seja um relacionamento. Olha, eu ouvi adoção bem-sucedida também, tipo amorosa, uma relação espiritual de uma adoção, envolvendo uma adoção, deve ser para alguém.
Um encontro de almas através da adoção. Eles estão me falando, é um encontro de almas através da adoção. Pode ser para, pode, as tiragens pode não ser para você exatamente, mas você tá envolvido ou conhecer ou saber de alguém que está nesse processo, tá? Porque às vezes o recado ele vai também através da gente, somos mensageiros. O que mais, por favor, para Gêmeos? Gêmeos, por favor, para outubro. Jardim e o trevo. Isso aqui tá me falando de alguma coisa inesperada acontece, encontros inesperados, boas notícias. A sorte acontece em algum lugar aberto, movimentado, lugares que as pessoas vão para relaxar, para se divertir. Então, o jardim ele representa aquelas reuniões de happy hour, ele representa encontros sociais, ele representa lugares de diversão. Mas tem alguma coisa em lugar aberto, que eles estão me mostrando um lugar aberto, tipo um parque, sabe? Assim, eu vejo umas gramas, assim, sabe? E pessoas ali. Não sei se é um casamento. Porque as pessoas, elas estão confortáveis, mas, mas não é tipo um lugar onde tem criança jogando futebol, criança correndo. Me parece que é algum evento num ambiente, num lugar que tem a natureza, tem alguma coisa boa para alguém vindo aí, nesse ambiente, não sei porque tanta visão sobre isso. Não questiono, desculpa. Não, esse não sei por que tanta visão sobre isso, é porque eu não consegui entender, não é que eu tô reclamando, tá? Tá bom. É, mas aqui a gente tem uma boa notícia. E aí, assim, a gente tem a estrela e a gente tem o trevo. Que sorte é essa? Preencha todos os papéis de sorteio que você se deparar em outubro, sabe? Assim, tipo, tudo que chegar para você relacionado à sorte, aproveita, porque tem sorte. Tem sorte. Eu não sei, tem uma coisa com viagem também agora. Bom, tem alguma coisa chegando, né? A sorte está do seu lado, tem essa energia, não sei o que que isso está significando, mas eu sei que é importante e que traz coisas boas para a sua vida. Essa reunião, esse lugar, é, esse ambiente aberto está trazendo coisas boas. Pode ser que você conheça, por exemplo, se o que está ressoando com você é a energia do amor que saiu aqui, eu acho que pode ser que você conheça alguém num lugar desse, sei lá, você foi numa festa de casamento e conheceu alguém. Entende? Eu não sei por que que eles estão falando casamento, mas eu não sei se é casamento exatamente. Não me parece que é um casamento. Tem uma coisa de. É que eu só vejo que tem um movimento, mas eu não consigo descobrir, ver o que é aquele evento. Mas tem pessoas circulando, tem alguma coisa se organizando para acontecer algo, né? E tem grama, e tem, tipo, uns lugares meio cobertos. Parece uma chácara de casamento, sabe? Mas não necessariamente é isso, pode ser uma reunião de final de ano, que vem alguma notícia, isso aqui profissional, por exemplo, pode ser um- um- uma premiação de final de ano.
que te traz um destaque. Eu não sei, tem alguma parada assim, que de alguma forma abre possibilidades para você, não só traz boa sorte, como isso é como se abrisse possibilidades, porque a gente tem aqui novos começos, o recomeço, uma ideia sendo colocada que vai dar fruto, que está sobre o olhar de Deus, abençoado, estrela. E às vezes é isso, né? Quando a gente está conectado com Deus, sobre o olhar de Deus, os milagres acontecem na nossa vida, né? Então, o que a gente chama de sorte também pode ser chamado de sincronicidade ou de milagre. Então, o que mais, por favor, para Gêmeos, outubro. Outubro, Gêmeos, por favor. Gêmeos, por favor, para outubro. Raposa e lírios. Então, raposa, ela representa, entre outras coisas, aquele estado que a gente tem que viver de estar, de prestar atenção, que não é um lugar que a gente pode ser a gente mesmo o tempo todo, aquele lugar que a gente tem que ser mais político, que a gente tem que seguir regras e normas, pode estar representando ambientes de trabalho, ambientes sociais. Ela representa aquele estado em que a gente precisa ser político, a gente precisa se posicionar, a gente tem que estar atento às nossas palavras, às nossas atitudes, né? Não é tipo como, cheguei em casa, eu arranco o sapato, fico descalça e, tipo, beleza, sabe? Eu sinto em casa. Então, aqui me reforça que alguma coisa boa vai acontecer num evento desses, onde não é que não seja agradável nem não confortável, porque realmente não tem nada de empecilho aqui. Mas é um lugar onde você precisa ter você não está em casa, tá? Aqui também me fala sobre coisas conectadas através de redes, de internet. Quando isso aqui vem acompanhado de umas outras cartas, isso também significa quando stalker, stalkeando, tá? Então, para alguém, isso tá. Eles estão falando que para alguém é um relacionamento à distância que vai dar alguma coisa. É assim, inesperadamente, algo se facilita e vocês podem se encontrar. Porque me parece que tem esse encontro, mas tem uma dificuldade para esse encontro, para se conhecer ou para enfim, é um relacionamento que estava com uma dificuldade para vir para a Terra. Ele me fala de relacionamento à distância, mas que tem alguma coisa que vai dar certo. Vocês vão conseguir se encontrar, ou pelo menos começar a planejar isso agora em outubro, ou, enfim, tem alguma coisa assim também, de pessoas finalmente se encontrando, sabe? Carta dos Lírios, ela tá vindo aqui só para abençoar, para confirmar as bênçãos que saíram aqui com a estrela, com essa harmonia, né? Lírios é uma carta que traz boa sorte, que traz, que a gente já tem aqui também, né? A sorte. E é uma carta muito relacionada ao plano espiritual. E eu comecei falando sobre o plano espiritual. Então, a gente começa e termina, é como se o jogo fechasse, sabe? Não adianta eu ficar falando mais, essa é a mensagem. E aí a gente vai decodificando, né? Cada um de acordo com a sua vida. Mas
A rainha de copas, ela busca essa conexão espiritual e o lírio confirma que isso já está rolando. Entende? Já está conectado espiritualmente. O lírio são os mentores também, são os mestres. Lírio com estrela, a gente está falando de mentor espiritual, de proteção divina. Então, tem aqui realmente, para alguns de vocês, essa conquista espiritual que também vem através de dedicação. Entende? Você não vai, como dizer isso? Não é do nada que você às vezes é, né? Tá, entendi. Bom, para alguém, eles estão falando que às vezes é. Então, é tipo, tá. Então, voltando. Lírios. Lírios é proteção espiritual. É as coisas dando certo. São os lírios que trazem a paz. É o sagrado se manifestando. É você em harmonia. Então, outubro é um mês que eu não sei, eu nem sei de verdade como é que eu vou fazer a abertura desse vídeo. O que que eu vou falar na abertura? Porque se eu falar que só tem coisa boa, vocês vão duvidar, entendeu? Mas é isso. É um mês abençoado, um mês de sintonia, um mês que se abre oportunidades que estão de acordo com o seu destino. É aqueles momentos em que a gente vê a mão do destino. E a mão do destino, Deus, enfim, tá te levando para um lugar bom. Deus envolvido é só milagre, tá bem? Então, deixa seu like, comenta comigo o que ressoou. Eu vou fazer um decreto, na verdade, eu vou tirar um decreto para vocês. E aí, como é que funciona o decreto? Você pode escrever o decreto aqui e transformar esse vídeo num caderno de oração. Aliás, aqui as estrelas do canal têm esse costume de colocar nos vídeos e compartilhar a energia, né? Porque quando você vai lá e decreta escrevendo, você está escrevendo, mas você pensou, então esse decreto ele passou pela sua mente, pelas suas emoções no momento da decisão, ele foi levado para o plano espiritual e você está trocando energia com outras pessoas que estão fazendo isso. Aí a gente cria quase como uma bexiga. E aí a gente está lá dentro da bexiga. Quanto mais gente, essa energia fica com a gente, ela não espalha, entende? Então você dá e recebe essa energia. Por favor, qual o decreto para Gêmeos para outubro? Muitos, por favor. Decreto para Gêmeos para outubro. Gêmeos. 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 A gente está vendo uma tiragem como poucas, ok? Eu não sei se eu estou conseguindo trazer para vocês o tanto que isso é raro de acontecer. Entrar nessa harmonia, estar nessa harmonia, estar no fluxo, conectado, sabe? Mente, e coração, conectado com Deus, indo no caminho certo. Aí a gente vem com o decreto Eu sou a prosperidade. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Acho que vocês conseguem enxergar. A chama verde é a verdade que cura, é a chama da precipitação, é a chama da prosperidade. Por quê? Porque através da verdade você prospera. Qual é a verdade? A verdade do seu coração. A verdade, porque é no seu coração que habita a centelha divina. Então, quando você faz as coisas com o coração, você vai prosperar. E a prosperidade aqui, ela está envolvendo tudo.
A gente não está falando eu sou a riqueza, a gente está falando eu sou a prosperidade. E é prosperando que essa carta traz essa energia de frutificação. Prosperidade é você olhar para a sua vida e ver a vida prosperar em várias áreas da sua vida. Então, eu sou a prosperidade. Eu sou você invocando a centelha de Deus que habita em você. E a gente tem Mãe Maria que caiu junto, que está pedindo que você entregue a energia ao coração, né? Aqui eu sou a entrega ao coração da Mãe Maria. Claro que se você não for cristão ou católico, talvez você não consiga se conectar dessa forma. Mas o coração da Mãe Maria é o seu Cristo pessoal também. Então é como se você entregasse a sua vida à parte de Deus que habita você. Que em vez dos seus traumas, tá? Em vez dos seus traumas servirem de guia, que o seu coração sirva de guia, entende? Que a sua centelha divina guie sua vida. Porque quando a gente pensa no ego, a gente toma a decisão com medo de não se ferir. Então, quem decide pela gente é o nosso ego. Então, são os nossos traumas, os nossos medos, as nossas angústias, as nossas dores que fazem a gente tomar as decisões. Aqui está pedindo que você entregue as suas decisões para a parte de Deus que habita você. E aí, obviamente, que tudo vai fluir perfeitamente, porque Deus na nossa vida, se a gente entrega a nossa vida para Deus e realmente age de acordo com o Espírito Santo de Deus que habita na gente, a gente só vai fazer milagre. A gente não vai fazer mais coisa que vai trazer consequência, a gente não vai tomar mais decisões erradas, entende? Então, escreve aqui: eu sou a prosperidade. Eu sou a entrega da minha vida à centelha divina que habita em mim. Um beijo, muita luz e até mais.